A gente precisa aprender a descansar. E esse texto tem muito a nos ensinar nesse propósito. O descanso da graça. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Lucas 10, 38 a 42. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado. E uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu tenho pensado muito sobre a graça, entendido de que a graça tem que ser realmente o coração do Evangelho, que a gente crê, que a gente prega. Eu tenho aprendido também que a essência da graça é o descanso. E se você não tem conseguido descansar, é porque de certo modo você não está satisfeito. E se você não está satisfeito, você está com um problema. Você não tem escolhido a boa parte. Por que Deus, ao final de 6 dias, descansou no 7º? Porque Ele já havia cumprido aquilo que Ele tinha em mente. Se satisfez. E por isso descansou. Ou você acha que Deus descansou porque Ele estava cansado? Deus não se cansa. Salmo de número 121 vai dizer sobre isso. Ele não dorme, nem cochila. Mas eu fico encantado, eu olho para esse texto e eu entendo, Dani, que a frase que sintetiza é de que na lógica da graça, o descanso precede o trabalho. Se na antiga aliança, preste atenção, o homem trabalhava 6 dias e descansava no 7º, o descanso era depois do trabalho, e por isso o sábado era guardado na antiga aliança. Na nova aliança, no Novo Testamento, não há nenhuma recomendação para se guardar o sábado, mas diz que no domingo a igreja se reunia. E foi no domingo que Jesus ressuscitou e num domingo que Jesus apareceu transfigurado para os seus discípulos. Me parece que a mudança de paradigma é de que, se na antiga aliança trabalhava 6 dias e descansava no 7º, na nova aliança, na aliança da graça, se descansa o primeiro dia, o domingo, e se trabalha o restante da semana. Na lógica da graça, o descanso precede o trabalho. E nós vivemos em uma sociedade que não valoriza o ócio, o descanso. As pessoas que costumam descansar muito são chamadas de preguiçosas. Mas nós temos aprendido, amados, a duras penas, de que a religião, ela tem sido estabelecida sob o estigma da obrigação, da lei, dos rituais. E o quanto tem sido pesado para muita gente viver um cristianismo carrancudo, triste, sem graça. E o quanto nós precisamos redescobrir um evangelho que dá alegria, um evangelho que faz sorrir. Hoje eu parabenizei alguém que está de aniversário falando o seguinte: que o Senhor tenha motivos para sorrir por conta da sua vida. Nós precisamos aprender a descansar.
O Salmo de número 46, versículo 10, na tradução mais conservadora, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Mas a NVI fez uma mudança que julgo ser bastante correta e apropriada. Ela traduziu assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar. Em outras palavras, descansem. Vamos ao texto? Primeira porção, versos assim avulsos, 38, 40 e 41, nós temos a sobrecarga do serviço. O estigma de Marta é o estigma de quem trabalha e de quem está sobrecarregada. Versículo 38, preste atenção, diz que Jesus está prosseguindo viagem, entra num povoado chamado Betânia, que significa casa da aflição, a 3 quilômetros a leste de Jerusalém, e uma mulher chamada Marta, que significa rebelde, a recebe ou o recebe em sua casa. Mas no versículo 40, essa Marta que chama Jesus para sua casa, está tão ocupada, ou melhor, está tão sobrecarregada com serviços, que ela não tem muito tempo para estar com Jesus. O texto diz que ela estava atarefada com muito serviço. No original significa que ela estava num estresse mental, distraída, super ocupada, agitada, andando como que de um lado para o outro. E o seu convidado está ali. Mas ela não tem acesso a Jesus, embora ela tivesse Jesus na sua própria casa. Guarde isso daí. Ela tinha Jesus na sua casa, mas ela não tinha acesso ao coração de Jesus, porque ela estava por demais ocupada. Se isso não fosse o bastante, no versículo 40, ela dá uma reprimenda em Jesus. Olha só que ousadia. Ela convida Jesus para sua casa, ela não tem tempo para estar com Jesus, e quando ela abre a boca para falar com Jesus, ela fala num tom agressivo, azedo, exalando aspereza. Chega para Jesus e tem coragem de falar: Senhor, não te importas que minha mãe, minha irmã, me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, faça alguma coisa, Senhor. Só pode falar assim com Jesus, amados e amadas, aquele que não está entendendo absolutamente nada da realidade. A ansiedade faz isso. E se você tem problema com ansiedade, você veio no lugar certo. Porque eu vim aqui para lhe dizer nesta noite de que a ansiedade pode lhe afastar de Jesus, mesmo você estando com Ele na sua própria casa. A palavra ansiedade no original significa estrangulamento. A ansiedade é um enforcamento da alma. A ansiedade oprime o coração, asfixia a paz, sufoca a esperança e encarcera a alegria. A ansiedade é sofrer por antecipação, é preocupar-se com algo que ainda não aconteceu e que provavelmente não acontecerá. A ansiedade é você concentrar toda a sua atenção e energia nas vias do incerto. Mas como tem gente ansiosa no mundo? Nessa congregação aqui, quantos de vocês, preste atenção, são ansiosos, sobrecarregados? Versículo 41, Jesus coloca o dedo na ferida e diz: Marta, Marta. E ele repete 2 vezes, num tom não de truculência, mas de amor. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada. A palavra preocupação, no português mesmo, antes. Ocupada demais antes mesmo do necessário, com muitas coisas. Talvez você esteja terminando este ano preocupado, sobrecarregado, ansioso, sofrendo por antecipação.
Está sendo como Marta, e Marta sempre foi assim. Em João capítulo 11, Marta vai ao encontro de Jesus, mas não vai ao encontro de Jesus para desfrutar da sua presença, vai ao encontro de Jesus para confrontar a ele. Para dizer, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem gente que perde o tempo de ter comunhão com Jesus, porque ao invés de ir ao encontro dele, vai ao confronto com ele. De tão preocupado, de tão ansioso, de tão sobrecarregado. Mas a segunda porção desse texto nós encontramos Maria. E Maria é um nome importante na Bíblia. É o nome também da mãe do nosso Salvador. Dá um clique, Dani, por favor. E nós vemos aqui o deleite da intimidade. Versículo 39 vai dizer que irmã de Marta, Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Presta atenção nisso. Ouvia a sua palavra sentando aos pés de Jesus. Sentar aos pés de alguém era uma expressão bastante comum no tempo bíblico, que era o mesmo que dizer que ele estava estudando sob a direção de alguém. Paulo, por exemplo, antes Saulo, estava sempre aos pés de Gamaliel. Era um discípulo que estava aos pés do seu mestre. Mas para Maria, amados, eu vou desafiá-los aqui a pensar de que era muito mais do que estar ouvindo o ensino de um mestre, porque Maria gostava dos pés de Jesus. Em João 11:32, Maria vai ao encontro de Jesus e ao invés de ir para o confronto, para o fight, para a luta com Jesus, ela, 11:32, João, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí você que tem boa memória vai estar falando, mas pastor, ela disse o mesmo que Marta. Sim, mas o tom era diferente. Ela lançou-se aos pés de Jesus. Ela não contra-argumentou de maneira científica, lógica e cartesiana. Ela se humilhou. Maria gostava de pés. Seu irmão Lázaro, de Marta, também fora ressuscitado. Em João 12:3, nós vamos encontrar Maria tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, um perfume caríssimo, unge o quê? Os pés de Jesus, enxugando-lhe os pés com seus próprios cabelos e enchendo a casa do cheiro do unguento. Maria tinha uma fixação pelos pés, mas não eram os pés de qualquer um, eram os pés de Jesus. Eu gosto muito de uma versão tradicional que traduz assim o versículo 39, dizendo, e Maria quedava-se aos pés de Jesus. Eu acho bonita essa expressão, quedar aos pés do Senhor. Para quê? Para ouvir a sua palavra. Maria sabia, amados, e preste muita atenção, nas orientações do Salmo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer onde, gente? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Preste atenção aqui. Maria ouvia a palavra de Jesus. Jesus aqui, amados, ele não está fazendo essa distinção entre Marta e Maria para fazer uma louvação ao ócio, à preguiça, à negligência, não. O que nós encontramos nesse texto é de que, a informação que eu vou lhe dar agora vai estar lhe clareando. Lucas não se preocupa com a cronologia. Esse texto aqui, esse episódio aconteceu próximo à ida de Jesus para a cruz. Jesus tinha pouco tempo na terra. O que nós aprendemos desse texto, amados, é de que como é urgente ter Jesus conosco. Como nem sempre nós vamos ter Jesus na nossa casa, o tempo que a gente tem com Ele
a gente tem que aproveitá-lo ao máximo. Ao máximo. Ao máximo. Hoje eu li um comentário bíblico de um cristão chinês chamado Whitney Lee. Não é tudo que ele diz que eu posso assinar embaixo. Mas algo que aquele nosso irmão chinês disse, eu gostei muito. Ele disse o seguinte: com Maria aprendemos que a gente tem que estar com Jesus segundo o seu desejo e a sua preferência. Estar diante de Jesus segundo o nosso desejo e a nossa preferência é errado. Nesse momento aqui em especial, para Jesus, era o seu desejo e preferência que alguém estivesse atento à sua palavra. Por isso que no versículo 42, ainda na reprimenda a Marta, Jesus diz: olha, você está muito preocupada, ansiosa com muitas coisas, finalzinho do 41, e no 42 diz: mas uma só é necessária. Repita comigo: uma só é necessária. De novo, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A vida, amados, é uma frase que eu já repeti aqui várias vezes, não é minha, mas é boa. A vida é muito curta para ser pequena. Tem coisa que a gente vai perdendo porque a gente vai protelando, não valoriza. Jesus chegou para ela e falou o seguinte: olha, Marta, você está tão ansiosa, tão preocupada, mas Maria escolheu a melhor parte. E essa é a coisa necessária. Me perdoe, amados, a redundância, mas Maria sim conseguiu fazer com que a coisa principal continuasse sendo a coisa principal. Ela escolheu a boa parte. E boa aqui no original significa bom, agradável, amável, feliz, excelente, distinta, honrada. E sabe o que eu fiquei essa semana me indagando assim várias vezes ao meditar, sobretudo no versículo 42, Maria escolheu. Preste atenção nisso aqui. Ela escolheu. Há um elemento de escolha nesse texto. Logo, nós não somos reféns do fatalismo, nós somos seres livres e por isso vivemos tomando decisões, mas ao mesmo tempo nos tornamos escravos delas. Ao mesmo tempo que eu creio, amados, que não existe livre-arbítrio no que diz respeito à salvação, antes de escolhermos a Ele, Ele nos escolheu, mas existem escolhas que nós tomamos. É aquilo que os teólogos chamam de livre agência. Eu não vou entrar em pormenores teóricos, mas Maria escolheu, porque ela poderia não ter escolhido. Ela poderia ter igualado a Marta, poderia ficar envolvida em muitos trabalhos, mas ela escolheu. Meu querido e minha querida, durante o ano 2017, muitos momentos vão acontecer com você que você terá que escolher qual parte você quer. Preste atenção nessa palavra. Maria escolheu a boa parte. Se existe uma boa parte, existe uma má parte. Assim, quando Paulo diz ao final de Filipenses: combati o bom combate, é porque existe também o mau combate. Tem gente perdendo tempo lutando por coisas que não deveriam estar lutando, levantando bandeiras que não deveriam estar levantando, pleiteando diante de Deus favores que Ele nunca prometeu que nos daria. Porque no mundo tereis aflições. E quantos estão dispostos a pedir para o 2017 mais cheio de aflições, para que exercitamos a paciência e a fé? Maria escolheu a boa parte. A parte de desfrutar da intimidade com Jesus. Um autor que tem falado muito ao meu coração, que é pastor da Primeira de Londrina, Batista, Clênio Paranaguá, vai dizer num dos seus livros de que aqui percebemos apenas a preferência pessoal pela convivência com Jesus. E isso fez a diferença. Preste atenção. Marta queria agradar a Deus com seu serviço, como se Deus necessitasse de sua ajuda. Maria queria ficar com Cristo, recebendo de sua suficiente graça e adorando por tudo aquilo que Ele representava em sua vida. Marta é padrão da religião.
da lei. Maria é exemplo da graça, do Evangelho. E como a gente precisa prestar atenção nisso. Como que nesses últimos minutos, amados, de 2016, eu preciso alardear isso ao seu coração. E você precisa guardar isso. Aplicações assim para você levar para casa, para você guardar no seu coração. A primeira delas assim é algo que encanta o meu coração, ao mesmo tempo me assusta. Podemos estar envolvidos com a obra do Mestre sem termos intimidade com o Mestre da obra. Não converse, preste atenção nisso daqui. Você pode estar tão envolvido com a obra de Deus, a ponto de você não ter tempo nem para orar, nem para ler a Bíblia. No meu contexto, amados, de vida como pastor, quantas vezes eu já ouvi pastores, seminaristas falando, missionários, nós preparamos tantos sermões que nós só lemos a Bíblia para prepará-los. Não lemos mais a Bíblia para ouvir Deus, para a gente. Corremos o risco de, como Marta, preste atenção, Marta chamou Jesus. Não foi Maria que chamou Jesus, foi Marta que chamou Jesus para a sua casa. Mas ela estava ocupada demais para dar atenção para Ele. Cuidado com as ocupações. Não sei como é que você vai ouvir isso, mas cuidado com os cargos na igreja. Cuidado com os ministérios. Se você estiver em prejuízo no seu tempo devocional, não sacrifique o seu tempo de devocional por conta de ativismos desordenados, de fazer e fazer e fazer. Que seja um ano de menos Marta e de mais Maria. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, como pastor de vocês, que tenhamos uma igreja de homens e mulheres que tenham intimidade com Deus e com Jesus, a ponto de ouvir a sua palavra e de estar aos pés dele e de ter intimidade com Ele. Cuidado com super envolvimento. Cuidado. Eu me cobro isso e quero lhes cobrar também. A segunda aplicação também é muito forte. Só pode sentar para ouvir de Jesus quem não se distrai com seus muitos afazeres. E a gente vive uma vida, amados, com muitos afazeres. Nossa rotina de trabalho é incrível. Nossos horários são extremamente injustos. Eu ouso dizer, amados, eu não preciso ser profeta para dizer isso, mas eu posso me arrogar, me evocar também meu chamado de profeta para dizer que tem gente aqui que está trabalhando demais. E não tem tempo mais para sentar para ouvir. Gente que vem na igreja, mas que tem tanta coisa na cabeça, que o sermão é pregado, e ele não leva nada para casa. E acha ainda, ao chegar na sua casa, que cultuou. A quem? Só se for a si mesmo. Tem gente que é tão orgulhosa aqui, que é capaz de olhar para o espelho e cantar: grandioso és tu. Se esquece de que é criatura, de que é servo. E que, como Maria, escolher a melhor parte significa não se distrair com os muitos afazeres. Jesus disse: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A Nova Versão Transformadora diz: eu lhes darei descanso. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos entender, amados, que a graça pressupõe descanso. Descanso. A terceira aplicação é que quando a fé entra em nosso coração, a ansiedade sai. Quando a ansiedade entra, a fé sai. Não pode conviver no mesmo tempo no seu coração ansiedade e fé. Preste atenção nisso daqui. Jesus vai dizer em Mateus 6,25:
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Preste atenção. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidou de vocês. É isso? Porque ele tem cuidado de vós. Preste atenção nessa palavra que eu vou liberar para a sua vida. O ansioso está declarando a sua incredulidade. E quando ele se porta de modo excessivamente cuidadoso com aquilo que ele tem na sua vida, pelo que tem de beber, de comer, quanto ao corpo, o que tem de vestir, ele está dizendo, em outras palavras, que Deus não é suficientemente capaz de suprir as suas necessidades. Por isso que ele se preocupa. A incredulidade. Não esteja ansioso. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. A quarta aplicação é: ninguém poderá lhe tirar aquilo que Jesus em sua graça já compartilhou com você. Versículo 42 vai dizer o seguinte, na parte final do verso, preste atenção. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ninguém poderia tirar, nem no céu, nem na terra. Neste mundo, o mundo vindouro, ninguém poderia tirar de Maria a parte que ela escolheu. Quem escolhe a boa parte, quem escolhe conviver com Jesus, vai morrer assim, crendo. Crendo o tempo todo. O testemunho de alguns dos atletas, sobretudo o Neto, um dos atletas da Chapecoense, mostram quanto Deus é fiel. Ah, mas não foi fiel com os outros que morreram, não significa isso. Uma menina, uma criança, foi boca de Deus para aquele jogador Neto que sobreviveu. Disse para ele o seguinte: Deus está lhe dando uma nova chance. Porque olhe para mim, quando Deus nos preserva de morrermos num acidente, não é porque nós somos os melhores, mas é porque Ele ainda tem algo para fazer em nós. Muitas vezes a sobrevivência é uma correção, é um chamado para vigilância. Agora é fato, amados, que se Marta representa o esforço para ser aceita, Maria representa o ânimo de quem já foi aceita. Marta trabalhava para conquistar o seu lugar no pódio dos vencedores. Maria trabalhava com gratidão porque ela já era vencedora em Cristo. Nós precisamos entender isso. Ninguém pode tirar aquilo que Jesus nos deu. Ninguém pode tirar. Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, que coisas? Essas que eu acabei de dizer, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa categoria é acima dos vencedores. Somos mais do que vencedores. E ninguém pode tirar aquilo que Jesus libera para a nossa vida. Jesus disse para Marta: olha, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada.
O mundo pode pensar que está lhe tirando alegria com más notícias, com o humor do mercado, da bolsa de valores, da doença que chega na sua casa, na sua esposa, no seu filho ou em você mesmo. O mundo pode achar que vai ser tirado de você aquilo que ele já liberou por conta das circunstâncias. Mas nesta noite você precisa sair daqui crendo que quem escolhe a boa parte, esta não lhe será tirada. Não. Você perde ganhando. Desce subindo. É isso que Deus faz. Na lógica da graça, preste atenção aqui. Na lógica da graça, Ele o aceitou no amado. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus lhe amar menos. Aí você deve pensar, mas pastor, isso pode criar cristãos carnais que descansam e que não buscam a santidade. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque saber que Deus já fez tudo por mim em Cristo Jesus me torna muito mais animado para viver de fato uma vida pela qual só Ele poderá me dar. Por isso que eu quero ficar sentado aos pés de Jesus o tempo todo para ouvir de sua palavra. A última aplicação, amados, é bombástica, hein? Se segura na cadeira. A lei diz, faça. E a graça, por sua vez, proclama, feito. Você precisa conhecer o Evangelho da graça. Porque tem gente que até nos nossos dias, no meio evangélico, não vive o Evangelho. E nós temos precisado hoje em dia, mais do que nunca, pregar o Evangelho nas igrejas evangélicas para os evangélicos. Porque vivem a lei, cheio de faça, faça, faça. Obrigações. Roupas medidas, cabelos cortados na medida, guarda de dias sagrados, uma dieta separada, um linguajar próprio, como se Deus estivesse presente aqui. Você não tem que vir decentemente só aqui para a igreja, você tem que andar decentemente na rua também. Não adianta você vir aqui decentemente e andar quase pelado lá fora. Aí é religião. Porque a religião está preocupada com o que os homens estão vendo aqui, na casa de Deus. O Evangelho diz que você é a casa de Deus. E que Ele está habitando na sua vida. E que você precisa descansar por isso. Conheci esses 3 meses, eu convivi com um irmãozinho nosso, que ficava em culpa diante de Deus, por não conseguir acordar de madrugada para orar. E ele falava, eu estou em pecado. Ele se sentia culpado por conta disso. E foi libertador quando dissemos para ele, vá dormir. Separe outro tempo para orar. Um tempo que você estiver acordado, disposto, alegre, sem culpa. Não seja escravo da lei. A lei diz, faça. A graça proclama, feito. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15:10. Nós precisamos entender mais sobre a graça, sim ou não? Nós precisamos pregar mais sobre a graça. Amanhã à noite, 19 horas, você precisa estar aqui. Vou aproveitar para fazer um merchandising, uma propaganda. Porque na parábola do filho pródigo, que na verdade não é parábola, vou estar compartilhando aqui, é a história do pai amoroso.
O pai que libera o filho para sair de casa, o pai que dá uma parte de herança que não lhe era de direito ainda, porque o pai estava vivo, só se divide a herança com o pai morto. Mas o pai deixa ir. E Deus é assim, muitas vezes ele nos deixa ir e quebrar a cara mesmo. Mas o interessante é que o pai, quando vê o filho, porque ele esperava o filho, ele não recrimina, ele o aceita, por graça. Nós precisamos falar mais de graça. Dani, mais um clique, por favor. Porque na lógica da graça, o descanso precede o trabalho. Olha para mim, 2017 você só vai conseguir trabalhar na obra de Deus, na sua obra, porque tudo é obra de Deus, né? Sua obra também está incluída na obra de Deus. Sua casa, se você aprender a descansar em Deus. Você anda preocupado demais, estressado demais. Você anda fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Domingo passado eu citei de cabeça, então não citei os dados históricos. Como futuro professor de história, eu gosto de contar as coisas como diz aquele personagem, dizia, nos mínimos detalhes. Eu falei daquele cidadão japonês que estava nas Filipinas, uma das praias do Pacífico, e que foi avisado de que a guerra havia acabado, mas ele não acreditou. E olha só os detalhes aqui, amados. O nome do sujeito era Hironoda. A pronúncia é essa. Hironoda. Ele estava na ilha de Lubanque, perto de Luzon. Vocês sabem onde é? Ali nas Filipinas. Em 1974, finalmente ele foi convencido que a guerra havia acabado. Eu estava nascendo, em 1974. A guerra acabou, para quem conhece a história, em 1945. E era 1974, ele estava a postos. Já havia matado alguns camponeses ali, alguns praianos, porque achavam que eram inimigos. O homem ficava ali. O governo mandou jogar folhetos dizendo que a guerra havia acabado. Ele disse, não, estão me enganando. Estão me engambelando, estão me enganando. A guerra não acabou. Não acabou. O antigo comandante precisou ir lá na ilha, porque os familiares também tentaram contato. Ele, não, a guerra não acabou não. O antigo comandante teve que ir lá. O tenente Onada foi enviado aos 22 anos para a guerra. E ele morreu em 1979, com quase 60 anos de idade. E uma curiosidade é que ele morou aqui no Brasil, morou no Mato Grosso. Gostava do Brasil. Mas virou famoso a sua história, porque ele não havia descansado, mesmo quando a guerra havia acabado. Olha para mim, por favor, é muito espiritual o que eu vou estar te dizendo. E se você não prestar atenção, os fogos vão tocar, você está pensando, falta muito tempo para acabar. Não para de preocupar, descansa. Na cruz do Calvário, Jesus decretou o final da guerra. O que você tem que fazer é descansar naquilo que Jesus já conquistou para você. Você não tem que pagar promessa, você não tem que participar de corrente, 5, 6, 7 quintas-feiras. Você não precisa passar debaixo do manto sagrado. Você não precisa. Eu vou falar bem baixinho. Você não precisa dar dinheiro para ser abençoado. Você dá o dinheiro porque você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E por isso você dá o dízimo como gratidão. Agora, para ser abençoado, não precisa. Porque Jesus já deu tudo o que você precisava para ser o homem, a mulher mais feliz da face da terra. Quer um texto que encanta o meu coração? Preste atenção nisso daqui. Romanos 8, 31. Eu já li aqui um trecho de Romanos 8. Mas o versículo 31 para mim é libertador. Existem outros. E nesse ano,
o ano que nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante, e um dos lemas da Reforma Protestante em latim é sola gratia, somente a graça, salvação é pela graça, não vem através das obras. E Romanos 8,31 vai dizer, portanto. Mas esse portanto quer dizer o quê? Eu não quero ser chato dando aula de português, mas portanto, você tem que ler o anterior, que o portanto é uma conclusão daquilo que já foi dito. E antes, Paulo está dizendo, 29 e 30, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção, Romanos 8, 29 em diante. 30, e os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o 32, que libertador. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós. Aí você precisa segurar a si mesmo, viu? Porque se você perder isso daqui, esse ano não vai ser legal. Como não nos dará também com ele? Com ele quem, gente? Com ele quem? Com ele quem? Com Jesus, todas as coisas. A verdade que liberta, a verdade da graça, é de que você já recebeu Jesus, e com ele todas as coisas. Descansa. Não ceda às preocupações, às ansiedades, os cuidados. Serve ao Senhor com leveza. Eu quero profetizar na sua vida e na minha vida um 2017 leveza. Leveza. Nós vamos nos preocupar o mínimo possível. Deus cuida. Então não é para os meus colaboradores aqui ficarem relaxados não, mas eu vou me despreocupar. Até mesmo porque pesquisas indicam, na minha vida, na sua eu não sei, que 90% das coisas que eu me preocupo, não adianta nada. Que a preocupação é inútil. Preocupação da gastrite, úlcera, preocupação da dor de cabeça, prejudica a enxaqueca. Eu tenho uma enxaqueca de fundo emocional que durante muitos anos, nesses últimos anos, alguns anos mais, alguns dias mais, outros dias menos, é a enxaqueca da segunda-feira. Eu quero dar um testemunho pessoal, eu sou muito ruim de testemunho pessoal, raríssimas vezes eu faço isso. Mas um dia eu estava na minha segunda-feira de enxaqueca. Você sabe o que é? O tempo que você precisa dedicar à família e você está de enxaqueca. Quem já esteve com enxaqueca sabe que a gente quer ficar num quarto escuro, não quer ouvir ninguém, a gente fica extremamente irritado. E um dia a Débora chegou para mim e falou o seguinte: é isso que sobra para a gente? Só isso. É isso que sobra? Porque no domingo eu sorria para todos, mas andava preocupado, agitado, de um lado para o outro, representando o papel, sendo mais religioso do que um evangélico, no sentido correto, evangélico, evangelho da graça. E na segunda, eu entregava para a família o que sobrava desse corpo mortal. Sabe o que a gente tem que fazer? Descansar. Jesus disse: tome o meu jugo e aprendam comigo. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso. Quero terminar como comecei. Salmo 46, 10, na versão NVI.
Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. A guerra acabou. Game over. Acabou. Descanse. Viva o Evangelho da graça. Descanse. Não viva para impressionar ninguém. Não seja refém, escravo da aprovação dos outros. Viva para agradar Jesus, aos pés dele, ouvindo a palavra dele. Fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Como disse Samuel, ainda na adolescência. Mas como a gente vai ouvir se a gente está tão ocupado, tão pesaroso?